vamos voltar aqui ao texto da lei. Então a lei fala para a gente que perseguir alguém de forma reiterada, por qualquer meio em que eu vou ameaçar a integridade física ou psicológica daquela pessoa, restringir aí a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadir ou perturbar a esfera da liberdade ou privacidade daquela pessoa, eu acabo infringindo o ato criminal. A prática principal que é realizada e que acaba se transformando em crime é a perseguição. E quando eu falo em perseguição, veja que o código traz para a gente, só pegar aqui uma faixa, a perseguição reiterada e por qualquer meio. Então, a partir do momento que eu começo a perseguir aquela pessoa de forma reiterada, constante e por qualquer meio, vamos até fazer uma análise de trás para frente. A perseguição por qualquer meio, por exemplo. Eu posso perseguir aquela pessoa pelas redes sociais, como eu falei para vocês. Eu posso perseguir aquela pessoa presencialmente. Então, por exemplo, quando a gente vai trazer já as situações para a seara condominial logo mais, para que vocês consigam entender de forma ilustrativa o que eu estou trazendo para vocês, mas a gente já pode dar um passo nesse sentido. Por exemplo, se eu gostaria de ter aí, obviamente, a informação de um síndico do condomínio, e aí, obviamente, eu começo a persegui-lo efetivamente. Então, em um dia eu estou lá na sala da administração conversando com o síndico, no outro eu estou batendo na porta do síndico a qualquer momento para pedir para ele providências. No outro dia, eu já estou lá na área de guarda de carros, ali no estacionamento dos carros, esperando o síndico, porque eu sei naquele horário e naquela hora ele vai pegar o carro dele. Outro dia eu estou no supermercado aguardando aquele síndico, porque eu sei que ele vai estar no supermercado. Então, por qualquer meio que eu pratique aquela perseguição e de forma reiterada, de forma constante, a todo momento eu estou praticando aquela perseguição, eu já me incluo aí nos termos do artigo 147. Eu já cometo o núcleo daquele crime, que é o crime de perseguição. Então, quando a gente fala isso, a gente abre uma observação de muito cuidado, né? A minha intenção aqui, obviamente, não é fazer com que as pessoas que me assistem parem de requerer aos síndicos, pleitear questões aos síndicos, procurar os síndicos para que o que tem que ser feito precisa ser feito. O próprio síndico mesmo, né? Ele pode ter medo de eventualmente pedir para que o morador respeite a convenção do condomínio, o regimento interno, ou de repente tratar de questões que é de interesse coletivo com um determinado morador. Mas a gente tem que pensar que a forma de abordagem, e aí isso a gente tem que colocar na balança, muitas vezes ela tem que ser avaliada a título de eu não cometer aí uma prática penal e que pode gerar um prejuízo para mim, que estou cometendo aquele verbo, como eu falei para vocês, o verbo perseguir. Mas isso a gente já vai tratar um pouco mais tarde. Vamos falar aqui então, vamos focar no que eu estou trazendo para vocês, que é a análise do artigo 147, letra A, que fala efetivamente do stalking ou do crime de perseguição. Então, quando eu persigo alguém de forma reiterada, de forma constante, ou por qualquer meio, e aí essa forma de perseguição ela vai trazer para mim um resultado. Esse resultado pode se traduzir numa ameaça, por exemplo, pode se traduzir numa restrição, ou pode se traduzir numa invasão ou perturbação. Então, se a minha perseguição ela começa a ameaçar a integridade física ou psicológica daquela pessoa, então eu começo a ficar atrás daquela pessoa, independente do modo, como eu falei, pode ser presencial, virtual, pode ser por carta, por fax, pode ser por meio de outras pessoas, mas a minha perseguição ela começa a ameaçar a integridade física ou psicológica daquela pessoa. Então, aquela pessoa ela se sente constrangida, de fato, né? Às vezes de sair do apartamento dela, porque ela sabe que ela vai me encontrar, e se ela me encontrar, o pior pode acontecer. Às vezes eu não faço nada, mas a minha postura de perseguição, ela é tão efetiva, ela é tão latente, que aquela pessoa ela se sente psicologicamente constrangida, às vezes, de sair de casa. Isso pode acontecer, e eu já trago alguns exemplos da seara condominial para a gente. Outro ponto também, quando a perseguição ela começa a restringir, então, a capacidade de locomoção. Então, a todo momento eu estou espreitando aquela pessoa nas áreas comuns do condomínio, e aí aquela pessoa ela se sente, obviamente, restrita quanto à sua possibilidade de passagem pelas áreas do condomínio. Eu dei o exemplo aqui para vocês do morador que vai ficar à espreita ou esperando o síndico na garagem, porque sabe que naquele horário
naquela hora específica, naquela data específica, o síndico está lá para pegar o carro dele, né? Então essa capacidade de locomoção, a partir do momento que ela é restrita, eu posso pensar nisso também como crime de perseguição, ou até mesmo quando a minha perseguição ela invade ou perturba a liberdade ou a privacidade daquela pessoa. E aí eu dei um exemplo clássico, né, da pessoa que vai lá no apartamento do síndico em horários inconvenientes e começa a bater na porta dele. A gente começa a trazer aqui para a nossa realidade o que se encaixa efetivamente como crime de perseguição, como crime de stalking. Olha que interessante.